Ben Affleck está avisando que Hollywood está literalmente desmoronando. As produções estão fugindo da Califórnia num ritmo absurdo, a coisa tá séria mesmo, e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Antes de começar, eu quero dar um recadinho rápido para quem está pensando em começar um canal no YouTube. Eu deixei aqui embaixo na descrição os links de todo o meu equipamento para quem quiser adquirir. Se comprar por esse link, além de ótimos preços e condições de pagamento, de quebra vocês dão uma baita mão pro canal. Valeu, galera! Hollywood está perdendo força rápido e a Califórnia precisa fazer alguma coisa urgente para segurar essa galera que está indo para outros estados. Ben Affleck diz que não são só os atores que estão saindo, é outra coisa bem mais séria, e talvez não tenha mais volta. Gavin Newsom, governador da Califórnia, e a turma do Estado Dourado precisam correr para consertar isso, senão vão enfrentar um futuro com quase nenhuma produção em Hollywood. Eu fui um dos primeiros a falar sobre isso porque estava ligado nos números da produção. A gente já falava que Hollywood estava prestes a sumir do mapa. Vocês podem conferir nos vídeos antigos, tipo esse aqui de cima. Agora o Ben Affleck está falando sobre isso e tem uma visão bem interessante sobre o que está acontecendo. Ele revelou por que tantos astros estão deixando Hollywood. O problema real é com a Califórnia e a indústria do entretenimento. A produção migrou de Los Angeles porque outros estados e até outros países estão oferecendo incentivos fiscais muito melhores para as empresas. O Affleck disse isso durante uma entrevista na estreia do Contador 2 e disse que a Califórnia talvez não tenha percebido que tinha algo a perder. Ele disse que acha que parte do problema da Califórnia é que eles começaram a tomar essa indústria como garantida. Mencionou que o governador está aumentando os incentivos fiscais para manter as filmagens no estado, mas ele não acha que isso vai ser suficiente para recuperar as produções que já saíram. Ele explicou que a porcentagem que você recebe de volta não compete com lugares como a Inglaterra, por exemplo. Por isso você vê tantos filmes sendo filmados no Reino Unido, né, e completou falando de incentivos da Geórgia, Novo México, Louisiana, Texas, Massachusetts e Nova Jersey que atraíram as produções buscando economia. Mas o que realmente importa é essa frase dele. Ele diz o seguinte, abre aspas, são os técnicos e a equipe que fazem ou destroem o seu filme. Você precisa das melhores pessoas. Como diretor, eu sei que isso é verdade. Então, se as pessoas se mudarem, isso prejudica demais a indústria. Fecha aspas. É raro ouvir alguém do nível do Ben Affleck dentro da indústria falar isso, mas ele entendeu o jogo. A gente acabou de descobrir que as produções em Atlanta, na Geórgia, já ultrapassaram as da Califórnia. Os melhores técnicos já migraram para lá e virou uma espiral positiva, tornando o lugar cada vez mais atrativo. Eu não estou conseguindo enxergar um jeito da Califórnia resolver isso. Tem vários fatores rolando aqui. Primeiro, a gente vê a notícia por todo lado de ah, meu Deus, Hollywood está acabando. Vamos deixar claro que existe um motivo absolutamente comercial por trás disso. Tem uma campanha na indústria para fazer o Estado aumentar os incentivos fiscais. De um modo geral, é interessante para a indústria do cinema permanecer lá, só que eles têm que ter condições de permanecer. E o Estado não está dando isso. Então eles estão fazendo esse movimento todo até para forçar o Estado. Só que eu não sei qual o tamanho do bolso da Califórnia para eles conseguirem isso. Sobre se mudar para Geórgia ou qualquer outro lugar, todos os contratos têm um fator chamado taxa de locação distante. Se o estúdio levar você para filmar fora da sua cidade, eles precisam pagar um extra para alimentação, hospedagem, uma taxa mais alta e às vezes transporte de primeira classe. Eles não gostam de fazer isso porque obviamente é muito caro. Então, o que eles dizem para as pessoas, e tecnicamente é meio ilegal, mas acontece direto, é um negócio do tipo assim, olha, eu queria muito ter você no meu filme, mas eu não posso pagar essas taxas extras. Se você conseguir um endereço em Atlanta, alugar um AP ou usar o endereço de um primo e aparecer no meu escritório como um local onde eu não preciso pagar essas taxas, beleza, o emprego é teu. O jeitinho não é só brasileiro, não. Muita gente fez isso porque tem trabalho suficiente para valer a pena. E não é só sobre as pessoas no set, mas também as que alugam os equipamentos e tudo mais necessário para fazer um filme. Quando você cria uma infraestrutura em outro lugar, esse tipo de coisa começa a rolar. Nos velhos tempos, o Burt Reynolds foi um dos primeiros a construir um pequeno estúdio na Flórida. Filmaram alguns programas lá e a galera começou a questionar se poderiam fazer sitcoms também. Alguns diziam que nunca ia acontecer porque os executivos e escritores sempre buscam o próximo trabalho e não querem ficar de fora do circuito de festas e conexões pessoais por meses. E aí, sabe o que mudou isso? A internet. Skype, Zoom, StreamYard e outras ferramentas significam que você não precisa estar fisicamente no local para poder trabalhar. Na época das sitcoms, muitos
técnicos moravam em Palmdale, Lancaster e outros lugares porque as casas eram muito mais baratas, o ambiente era melhor para criar filhos. Alugavam um AP em Hollywood durante a semana de trabalho e voltavam para casa no fim de semana. Isso agora está acontecendo, só que em escala muito maior. As pessoas estão construindo estúdios em vários lugares, como Georgia, Las Vegas, que até nem é tão longe de Los Angeles, se eu não me engano são 6 horas de viagem. Todos esses fatores logísticos mudaram rápido e a emergência sanitária de 2020 acelerou tudo com as mudanças de trabalho remoto. Quando os escritórios no centro ficam vazios, os restaurantes, lavanderias, todo mundo que dependia desse movimento, também morreu. Ben Affleck falou o seguinte, abre aspas, outros lugares têm acordos fiscais melhores para atrair essa indústria porque entendem como isso estimula suas economias. O atual governador dobrou os incentivos, mas a porcentagem que você recebe de volta não compete com outros lugares. As pessoas oferecem esses reembolsos fiscais e isso faz com que profissionais se mudem para outros estados. E são realmente os técnicos e a equipe que fazem ou destroem seu filme. Você precisa das melhores pessoas. As pessoas estão indo para outros lugares porque é mais econômico. Há muitas regulamentações proibitivas que poderiam ser levantadas, mas acho que pode ser consertado. Fecha aspas. Isso não é só sobre economia, mas sobre obstáculos regulatórios que dificultam as filmagens em Los Angeles. Muita gente está acordando para isso e pedindo reforma. É interessante, as pesquisas para a Califórnia mostram uma tendência forte de desregulamentação. Só depende do governo fazer isso. E aí tem mais um fator. Mesmo com todos os incentivos fiscais, o dinheiro que você paga aos profissionais que ainda vivem em Los Angeles não está compensando, porque os impostos são muito altos. E tudo é inflacionado. Quando a Disney se mudou para Lake Nona, eles fizeram uma pesquisa para ver a diferença no custo de vida. Eles viram que era tão diferente que eles podiam até pagar menos aos funcionários, que mesmo assim eles teriam uma qualidade de vida melhor considerando o custo de vida. No Canadá, por exemplo, tem uma receptividade, porque existe um ciúme de que os talentos canadenses sejam levados para o sul da fronteira. Ideologicamente, o Canadá se alinha com Hollywood, mas como eles não estão tão avançados na coisa, é mais estável e é mais seguro. Isso começou muito antes do Reino Unido ou da Geórgia. Quando o termo produção fugitiva surgiu na Califórnia, eles falavam sobre Vancouver. A Colômbia Britânica tem tanta diversidade geográfica quanto a Califórnia. Stargate SG-1 filmou vários planetas, todos na Colômbia Britânica. Muitos filmes do Oriente Médio foram filmados em Cache Creek, uma pequena cidade do Canadá. A desvantagem é que tudo é muito espalhado, mas quando você leva dólares americanos para o norte, tempo não é um fator tão importante. Os canadenses são super receptivos às produções, eles até deixam as empresas usar igrejas como base. Os canadenses ficam animados com isso, porque é como se eles estivessem recuperando um pouco dessa glória. Tem outro fator também, que eu até nem tinha colocado originalmente no roteiro, mas que vale a pena a gente falar, que é a questão dos incêndios. A Califórnia está se tornando um lugar extremamente tóxico no que tange à segurança ambiental. Então isso também é um fator. O que aconteceu esse ano foi uma tragédia horrível. E isso está influenciando também a migração dos estúdios para outros estados. É uma questão de segurança. Eles não sabem como é que vai ser ali. O mais interessante sobre o Affleck é que ele está elevando os técnicos. Essas são habilidades que você não vê no YouTube. Ele está valorizando pessoas que fazem o trabalho pesado. Ele está dando valor para uma coisa que ninguém mais está fazendo. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Hollywood está tentando elevar os diretores e o valor de produção. Só que isso já tem no YouTube. As habilidades que a gente não vê são os técnicos. A gente vê youtubers com setups incríveis, por exemplo, mas às vezes o áudio é ruim porque eles não têm um técnico bom que saiba posicionar um microfone, regular, fazer uma equalização. Esse é o valor do técnico. É isso que a gente não vê. A gente não vê o cara fazendo o trabalho, mas a gente vê o resultado do trabalho dele. Quando o Ben Affleck fala sobre o talento saindo, é interessante que ele não está falando dos atores. Esses caras podem voar para qualquer lugar, ficar algumas semanas e ir embora, não tem problema, eles não precisam morar lá. O problema é que, uma vez que os técnicos vão embora da cidade, é muito difícil trazer eles de volta. Vamos ver o que acontece com a Califórnia, mas esse definitivamente não é o melhor momento para o antigo Estado Dourado. Antes de terminar o vídeo, eu quero aproveitar e agradecer aos membros do canal. Sem o apoio e a ajuda de vocês, o nosso trabalho aqui seria muito mais difícil. Valeu mesmo, galera, de verdade. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.